Graças e paz, tudo bem? Atualmente eu tenho observado, principalmente na internet, nós estamos vivendo um momento, de debates. Estamos vivendo aí essa ênfase nos confrontos, um contra 10, um contra 20, um contra 30. E são debates na área política, social, debates na área econômica e também debates na área teológica. Tá? O que eu tenho percebido é que esses debates, na verdade, eles saíram, de um objetivo interessante, importante, para um espetáculo. Hoje o que vale é o entretenimento, então as pessoas gostam de assistir esses debates e também as pessoas gostam de participar porque isso dá visualização, engajamento. Então acho que é algo totalmente que alimenta a vaidade ao invés de edificar. Bom, sou, na verdade, favorável ao debate, sou professor de teologia, professor de filosofia, sei da importância da discussão, falando aqui do debate dentro do campo filosófico, é extremamente importante para afiar as ideias, aprimorar o conhecimento. Os filósofos da filosofia grega clássica, eles trouxeram a dialética, que era a discussão, opiniões diferentes. Isso elucidou muito conhecimento, então é importante sim. Dentro do campo teológico é extremamente importante o debate. A igreja, na sua tradição, fez muitos debates. Isso foi importante para encontrar os hereges, denunciar aqueles que estavam com ensinos que eram contrários à fé cristã, assim também como aprofundar melhor o conhecimento daquilo que são as doutrinas fundamentais. Então, o debate, ele tem a sua importância, porém, hoje que a gente tem visto muito em relação a debate teológico, essa interminável discussão entre calvinistas e arminianos, Então, são alguns que defendem ferozmente o calvinismo e outros, defendem com as suas vidas o arminianismo. Então, isso virou aí realmente algo extremamente desnecessário, um desserviço ao reino de Deus. Não pelo debate em si, porque seria hipócrita em dizer que esse debate não fez parte da minha vida e não trouxe importância. Pelo contrário, quando eu comecei a entender mais sobre esse assunto, eu já fui de uma posição teológica, depois eu conheci a outra posição teológica e no período de aprofundamento sobre esse conceito soteriológico, sobre salvação. Então isso foi muito importante. Eu debati também, defendi, tenho até um livro escrito sobre a minha compreensão e posso falar que isso foi muito importante. Isso me ajudou na minha fé, entender melhor a obra de Cristo, em compreender a revelação do Senhor, como o Senhor soberano sobre todas as coisas, entender melhor a pecaminosidade humana, a incapacidade do ser humano e compreender mais acerca da misericórdia de Deus em me salvar. Então, foi extremamente importante esse aprendizado que eu tive dentro dessa área. E hoje, então, de repente, se alguma pessoa vem conversar comigo e quer debater, porque eu vejo que ela quer entender melhor o Evangelho, eu tenho total prazer ali em discorrer em textos bíblicos e tratar sobre essas posições, qual aquela que se adequa mais à verdade do Evangelho. Então eu vejo como importante. Porém, quando a pessoa realmente ela quer conhecer a verdade, quer entender. Agora, o que a gente tem visto hoje, alguns calvinistas que eles acabam levantando a bandeira do calvinismo e defendem isso como suas vidas, E o que é preocupante, dentro dessa radicalização
é que eles olham para o outro, aquele que tem uma leitura teológica diferente, no caso dos arminianos, e os decreta como não salvos, né, como não fazem parte da igreja, os pentecostais, os arminianos, porque são de um conceito, uma estrutura teológica diferente, né, desses calvinistas. Então acaba, né, se posicionando, achando que eles têm que debater porque eles têm que realmente destruir essa posição contrária. E do outro lado também vejo muitos arminianos, alguns, né, que até falam, escrevem, e eles falam que a doutrina calvinista é do diabo, quem segue essa teoria, né, teológica é do diabo. Então, assim, são absurdos, né? Então, eu fico realmente chocado, né, com esse posicionamento desses irmãos que acabam dividindo aqueles que Deus uniu, aqueles que Jesus uniu através do seu sangue, porque a obra de Cristo alcança tantos aqueles que são de uma leitura teológica calvinista, como também daqueles que são de uma leitura teológica arminiana. Então, questões de ajustes, isso aí não vai interferir na salvação se verdadeiramente a pessoa reconhece a sua natureza pecaminosa, a sua incapacidade de pelas suas obras alcançar a salvação e confia em Cristo, né, na obra suficiente de Cristo no Calvário. Então, essa pessoa, ela é salva, ela é alcançada. Agora, depois se ela vai construir uma compreensão melhor soteriológica, é uma segunda fase na vida dessa pessoa que não vai mudar o fato da pessoa ter sido já salva em Cristo Jesus. Bom, então eu fico realmente chateado, né, a minha crítica aqui esse posicionamento, esse debate que virou mais um espetáculo, as pessoas ficam se ofendendo ali, como se fossem dois inimigos, e quando o debate fica mais acirrado, as ideias não se ajustam ali, então a gente percebe que vão até as ofensas pessoais, e aí eu olho, né, nos comentários, é a mesma coisa, a mesma infantilidade, né, as pessoas comentando como se ali tivessem, né, realmente degladiando em nome de Jesus, né, e fazem isso como se estivessem defendendo a Cristo, defendendo o Evangelho, né, por defender uma posição teológica. Então, e se sentem perseguidos, alguns se sentem perseguidos porque as pessoas os criticam pelas suas teorias teológicas. Então, é um outro problema muito sério, né? A gente vê que Paulo debateu questões doutrinárias, isso foi importante, mas eram posições, né, doutrinárias que eram fundamentais da fé, né? Salvação pela obra ou pela graça, a ressurreição de Cristo, outros servos de Deus que trabalharam a questão, né, da natureza divina de Jesus. Então são pontos centrais da fé cristã, né? Então, e não ficar preso aí a uma construção corrente teológica. Eu gosto muito da fala do Paul Washer, né? Ele fala numa mensagem dele, um vídeo que está disponibilizado na internet, que ele fala assim: eu não sou favorável a essa geração que fica aí na internet discutindo sobre nuances teológicas, né? Discutem coisas que às vezes nem experimentaram, né? Então ele fala, jovem, deixe, né, essas discussões, vá para a presença de Deus, né? Se encha da presença de Deus, né, para ser cheio do Espírito e comece, né, a pregar o Evangelho onde ainda não foi pregado, onde realmente você vai ser relevante, do que você ficar aí gastando energia, tempo com discussões que não vão gerar fruto no reino de Deus, né? Então, hoje eu tenho amadurecido, tenho aprendido com a caminhada e vejo que eu tenho, né, Deus tem nos dado para, sim, debatermos, mas debatermos coisas que seja relevante, né? A realidade do divino,
as evidências da ressurreição de Cristo, a suficiência da obra de Cristo, a salvação pela graça, são fatores, né, pontos que são realmente relevantes, e pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, anunciar Cristo, né? Então, eu tenho que focar em uma bandeira, né? Levantar a bandeira do Evangelho, não levantar bandeiras teológicas para massagear o meu ego, mostrando uma intelectualidade, um conhecimento superior a outros. Nada disso, né? Somos chamados para, juntos em Cristo Jesus, propagarmos o Evangelho de Cristo, e é essa a missão da igreja. Esse sim é o serviço que vamos prestar ao reino de Deus. Esses debates que, na verdade, só satisfazem, né, o ego humano, isso aí é um desserviço ao reino de Deus. Que a igreja encontre maturidade em dialogar, sim, de questões doutrinárias, mas com o objetivo da edificação do corpo, do crescimento, né, e principalmente da propagação do Evangelho, porque vivemos tempos difíceis e é chegada a hora de nos posicionarmos. Deus abençoe, espero que essa reflexão possa ter agregado aí na sua vida.